O nosso pastor ele está atendendo a congregação de navegantes e ministrando a ceia ao Senhor ali hoje. E ao seu convite, ele me pediu para que nós o substituíssemos na direção do culto de hoje à noite. E também na mensagem da Palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos um pouquinho mais, abusando um pouquinho mais da paciência dos irmãos, vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia, se os irmãos para se sentar. Vamos ler a Palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, do verso 28 ao verso 44. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 28 ao 44. Queria pedir ao irmão Lucas que, se possível, uma sonora. Diz assim a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 19, verso 28 ao 44. Todos acharam? E dito isto, prosseguiu Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando e vendo a cidade, chorou e disse: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão ao seio, e te arrastarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não me conheceste a oportunidade da tua visitação. Oremos. Senhor Deus, nós temos lido a tua palavra, Senhor, e não pedimos para abençoá-la porque ela já é abençoada, mas pedimos inspiração do Senhor para entendê-la e aplicá-las nos nossos corações. Esconde-me atrás da tua cruz, Senhor, e que não seja a minha boca, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, a começar pelo meu. Abençoa o teu povo, abra o entendimento, para que a tua palavra seja, Senhor Deus, aplicada na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Os irmãos podem sentar. Vou tomar uma água aqui porque eu já tenho um problema de secura na boca, devido a uma medicação do neurônio nesse calor. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido por muitos. Existe um dia do ano em que a cristandade comemora como o Domingo de Ramos. O dia em que Jesus, já prestes a algumas semanas antes da sua crucificação, ele entra em Jerusalém de uma maneira gloriosa,
de uma maneira jubilosa, porque a multidão estava aclamando ele como rei. E esse texto ele fala que Jesus chorou sobre Jerusalém. E no Novo Testamento a gente vai perceber que só existem 3 vezes que o Novo Testamento relata que Jesus chorou. A primeira vez que Jesus chorou foi lá no túmulo de Lázaro, quando Lázaro morreu, e passado 4 dias então Jesus vai visitar Marta e Maria, que já tinha pedido para que Jesus viesse ali, enquanto seu irmão estava doente, e o curasse, mas Jesus, por obra divina e pela vontade de Deus, ele esperou ali 4 dias, Lázaro morreu, foi sepultado. E quando Jesus chega então no túmulo de Lázaro, Jesus chora. É a primeira vez que a Bíblia relata Jesus chorando. A segunda vez é essa que Jesus chora sobre Jerusalém. Ele então desce naquele júbilo, o povo gritando, Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E Jesus então olha para a cidade e chora. Nós vamos adentrar nesse assunto e falar um pouco mais desse choro de Jesus. E a terceira ocasião que Jesus chorou está lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 5, verso 7, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto aí se refere à agonia do Getsemane, quando Jesus estava ali, após ter celebrado a ceia, vai com os discípulos para o monte, para a oração, e ele então pede para que os discípulos fiquem vigiando. Ele vai um pouco mais além, e ali ele entra em profunda tristeza, e o escritor aos Hebreus diz que ele faz forte clamor com lágrimas e pranto. Então o Novo Testamento diz que Jesus chorou essas 3 vezes. Nós não vemos nenhum relato mais de Jesus chorando. Mas Lucas, ele expressa isso de uma maneira muito profunda. Ele nos leva a ver a agonia profunda de Jesus quando ele chega, quando ele olha para Jerusalém, ele chora. E a expressão de Lucas aí no verso 41 é mais do que chorar. A palavra grega significa um choro com soluços e gemidos. Jesus lamentou sobre a cidade, ele sofreu uma profunda angústia que se expressava por sinais de ais, de gemir, de dor. Então eu quero falar com você nesta noite sobre o choro de Jesus. E eu gostaria que nós ficássemos atentos à medida que a gente vai lendo o texto bíblico. Os irmãos que quiserem acompanhar, pode ir acompanhando. A gente percebe então Jesus descendo. Olha que coisa interessante. Jesus diz assim: olha, vai lá, vocês dois, tem um jumentinho amarrado lá, vocês vão lá, solta ele e trazem para mim. Jumento que ninguém havia montado ainda. Se o dono da casa perguntar: o que vocês estão fazendo aí, soltando o meu animal, vocês dizem: olha, o Senhor precisa dele. E tudo conforme Jesus falou, assim aconteceu. Eles trouxeram o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo, e eles então começam a grande procissão rumo a Jerusalém, a cidade do grande Deus, a cidade dos profetas, a Jerusalém de Davi, a Jerusalém do templo de Salomão. E eles começam naquela grande carreata. Vamos falar a palavra carreata aqui, uma procissão. E o povo se alegrava, o povo gritava, o povo clamava: Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E diz a Bíblia que eles tiravam as suas vestes, colocavam à margem do caminho, cortavam galhos de árvores, e daí porque até alguns comemoram como o domingo de ramos de palmeiras no chão. E então o jumentinho passava e eles gritavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Não parece um momento de festa, um momento em que todos deveriam estar alegres, que todos estavam ali? Jesus está conosco, nós vimos os seus milagres, nós vimos as maravilhas que ele tem feito, vamos louvá-lo, vamos glorificar, ele realmente é o rei que o Senhor nos mandou. Mas em meio a tudo isso,
Em meio a toda essa alegria, Jesus não se comove por aquele momento, ele chora. Ele chora porque ele olhou para trás e ele viu quanto a nação tinha desperdiçado suas oportunidades e sido ignorante a respeito do tempo da sua visitação. Os profetas já haviam falado que o rei viria montado sobre um jumentinho, e parece que isso estava fechado para eles. Ele chorou porque olhou para dentro da cidade e ele viu a ignorância, a cegueira espiritual no coração do povo. Eles deveriam ter conhecido a Cristo, porque Deus lhe deu sua palavra e enviou-lhe seus profetas para preparar o caminho. Esse mesmo povo que clamava matar os profetas que Deus anteriormente tinha enviado para proclamar a palavra de Deus. Jesus chora quando olha ao redor e viu aquelas atividades religiosas que estavam já caducas. O templo havia se transformado no covil de salteadores e os líderes religiosos, por inveja, queriam matá-lo. E em quarto lugar, Jesus olhou para frente, para o futuro, e ao perceber o terrível julgamento que estava para vir sobre a cidade, sobre o templo do Senhor, então ele chora amargamente. A história diz que no ano 70, Jerusalém foi saqueada, foi destruída, e o povo foi massacrado e vendido como escravo por todo mundo, irmãos, porque o povo não reconheceu aquele dia da visitação de Deus. Jesus então, ele para e chora sobre a cidade. Eu queria falar com os irmãos sobre duas partes importantes desse texto que nós lemos. Primeiro, quão profundo foi as lágrimas de Jesus. E segundo, quão profunda foram as palavras de Jesus. Meditemos primeiro nas lágrimas do Senhor. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Enquanto a multidão cantava, Jesus olhava para Jerusalém e dizia: Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesse o que lhe está reservado, o que o teu dia pertence. No meio daquela alegre procissão, a multidão que gritava, a multidão que clamava, Jesus para e chora, porque ele sabia da superficialidade daquele povo. Não estava ali clamando porque tinham ele como rei, porque queriam ele, eles queriam um governante que os libertasse de Roma. Não estava reconhecendo totalmente o senhorio de Cristo como Deus, o Deus encarnado, prometido pelos profetas, profetizado no Velho Testamento por grandes profetas de Deus. Jesus chora, porque ele sabia que aquela mesma multidão que estava gritando ali: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, seria a mesma multidão que uma semana depois estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o. E então Jesus chora, e não se deixa-se levar pelo momento alegre daquele povo. Ele chora. Jesus, irmãos, estava naquele dia em jejum. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que no dia anterior ele teve fome, e então ele estava até então sem comer. E a profunda tristeza de Jesus não conseguiu contê-lo naquele momento de alegria e festa do povo. Ele não conseguiu segurar o seu choro, o seu pranto, o seu gemido sobre a tão amada cidade de Jerusalém. As lágrimas de Jesus foram tão profundas que superaram qualquer outro sentimento. E ele olha para Jerusalém de uma maneira como que se estivesse vivendo já o futuro daquele terrível dia que viria sobre Jerusalém. Jesus ali, irmãos, poderia estar contente juntamente com o povo, se regozijando, olhando para Jerusalém e lembrando das vitórias de Davi. Quantas vezes o rei Davi adentrou por aquelas portas, jubiloso, cantando louvores a Deus por mais uma batalha vencida. Jesus poderia lembrar disso. Jesus poderia também ter olhado para as grandes construções de Salomão e ter se alegrado com o povo. Olha,
quantas construções lindas Salomão fez. Jesus poderia estar alegre ao olhar para a magnificência do grande templo de Salomão, onde estava ali o sacerdote de Deus, onde a Shekinah de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali, todos os dias, onde o fogo era aceso pelos sacerdotes 24 horas, não deixava apagar. Jesus poderia estar contente. Estou vendo o templo lá embaixo, estou vendo Jerusalém. Jerusalém, Jesus poderia ter se alegrado por Jerusalém ser a cidade do grande rei, o lugar da habitação de Deus na terra, onde estava a casa de oração para todos os povos. Mas Jesus não olhou nada disso. Ele simplesmente para o seu jumento e olha para a cidade e lamenta sobre ela. E chora, e o seu choro como gemido. Os discípulos então ficaram extasiados. Quem sabe não perceberam tamanha tristeza que Jesus estava sentindo naquele momento. Então, Lucas, escrevendo aí no verso 39, ele diz que Jesus não entra no espírito daquela alegria. Todos celebravam alegre, mas ele chora, porque Jesus sabia que toda aquela festa, toda aquela pompa, toda aquela alegria que o conduzia para a cidade, algumas semanas depois, por aquela mesma multidão, ele seria arrastado para fora como um condenado, como um malfeitor. Ele sabia que semanas após ele sairia dali com o seu corpo dilacerado, ensanguentado, carregando o madeiro sobre a sua costa, rumo ao Calvário. Ele já estava vendo tudo isso. Então ele chora. Jesus aqui, irmãos, ele não chora, não lamenta por Jerusalém, por si mesmo, ou tentando ver o que iria acontecer com ele, ou vendo, chorando, eu vou sofrer, eu vou para a cruz, eu vou ser pisoteado, ou chicoteado, eu vou ser moído. Mas Jesus não estava chorando por si. Ele chora sim, mas o seu choro era pelos homens daquela cidade. Era por nós, era por você, era por mim, era por aquela geração incrédula. Então, ele chora, porque ele sabia que seria rejeitado. Mas as lágrimas de Jesus também revelam para nós a sua compassiva natureza. Irmãos, às vezes nós temos ideias assim, ensinando nossos filhos desde pequeno a crer num Deus vingativo, um Deus que castiga e condena ao inferno. E aí a criança faz uma coisa errada lá. Olha o castigo de Deus. Cuidado, papai do céu vai te castigar. Desconhecemos o grande amor de Deus. O quão grande o Senhor é compassivo, o quão grande o Senhor é amoroso, o quão grande o Senhor é bondoso, e olha para o povo, mesmo caminhando para a perdição ou contra os seus ensinos, se voltando contra ele, o Senhor é aquele que se compadece. E as lágrimas de Jesus aí revelam então essa natureza compassiva, essa natureza amorosa, porque Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus que chora conosco, Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que se importa conosco. E o profeta Oséias, no capítulo 11, verso 8, diz assim: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixão a uma se acendem. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que deixa a humanidade, deixa o homem ir até o seu limite. Já imaginou, irmão, se Deus fosse como nós? Vou pegar um exemplo aqui de um patrão com um funcionário. Por exemplo, o senhor Djalma foi meu patrão alguns anos atrás, em 2003, 2004. E digamos que, não sei, eu acho que eu fui perfeito ali, não sei, acho que eu cumpri todas as regras da empresa. Mas digamos que eu fosse um cara que
não agradasse, que eu desonrasse a empresa dele, ou que eu fizesse coisas ali ilícitas, a primeira oportunidade, o senhor já ia me demitir. Olha, Júlia, não quero mais você aqui, você fez coisa errada, não quero você mais aqui. Será que se eu cometesse um delito tão grande, ele teria me poupado? Eu vou te dar uma segunda chance, uma terceira chance. É interessante que o nosso Deus, Ele nos dá oportunidade. Sempre Ele está dando oportunidade para que nós o reconciliemos com Ele, para que nós estamos bem com Ele, para que nós estamos em paz com Ele, porque Deus que se preocupa conosco. Jesus chorou porque a cidade tinha perdido essa oportunidade, quando o Filho de Deus entra gloriosamente e o povo não o reconhece como o Filho de Deus. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque a cidade virou as costas para Deus e rejeitou o amor de Deus. Ele chorou porque eles preferiram a morte do que a vida. As lágrimas de Jesus nos dão uma visão profunda da sua ternura, do seu amor e da sua compaixão. Será que se o Senhor Jesus chegasse hoje de frente à tua casa e olhasse para ela, ele teria alegria? Ele olharia para ela e choraria e diria: se esta soubesse o quão eu quero estar presente na vida de vocês, o quão eu quero ser senhor desse lar, o quão eu quero que vocês reconheçam a minha soberania, o meu senhorio, a minha proteção, que vocês reconheçam que eu sou o Senhor, que eu sou bom pastor, que eu tenho cuidado de vós, e no entanto vocês têm virado a costa para mim, têm feito coisas que não me agradam. Se vocês soubessem o que eu poderia fazer se eu fosse totalmente aceito e totalmente convivesse dia após dia, minuto após minuto dentro de sua casa. Será que Jesus teria chorado se chegasse na tua casa ou na minha casa e olhasse para ela e proferisse essas palavras? Existe muita gente dando as costas para Deus, voltando para satisfazer os seus desejos. O ego é maior do que qualquer coisa, como o nosso pastor tem falado sempre aqui. O eu tem tomado conta do seu coração e não tem dividido espaço, e não há espaço para que Jesus reina, para que Jesus domine, para que Jesus conduza, e então vamos sofrer, e o choro de Jesus sobre as nossas vidas vai permanecer, porque às vezes estamos andando distante do Senhor. As lágrimas do Senhor Jesus aí nos revela o coração de Deus. Tão certo como vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu mau caminho. Isso quer dizer que nosso Deus é um Deus que vai nos dando oportunidade para que nós possamos reconhecer e ter como Senhor absoluto das nossas vidas. As lágrimas de Jesus, irmão, nos encoraja a confiar nele, a estarmos voltados para Ele. Todos nós ansiamos ser salvos, todos nós proferimos que somos salvos, porque um dia o Senhor nos chamou, nos trouxe, então nós temos certeza da nossa salvação, porque nós assim o cremos. Mas às vezes, irmãos, nós estamos andando de maneira errada, de maneira que não agrada ao Senhor, e às vezes a gente tenta viver mais uma religiosidade do que uma verdadeira comunhão com Deus, do que um verdadeiro cristianismo. Não hesitamos em chegar perto do Senhor e clamar a Ele por misericórdia e colocarmos a nossa vida diante dEle e dizer: Senhor, ajuda-me a te servir com sinceridade. Ele chorou por você, Ele chorou por mim, Ele chorou por Jerusalém, Ele chora, Ele verteu o seu sangue, Ele derrama as suas lágrimas para que nós não andemos
fora da sua vontade. As lágrimas de Jesus, irmãos, também pode ser uma demonstração para nós hoje. Todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, somos convocados a falar do seu amor. E aqui é um ponto bastante interessante. Não podemos falar do céu ou do inferno com um coração insensível. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, todos nós temos parentes que não servem a Deus. Você tem, eu tenho, embora toda a minha família é evangélica, mas eu tenho parentes, tios, tias, que nunca, e não querem, não aceitam o evangelho da graça de Deus. E às vezes nós somos insensíveis, até mesmo com os nossos parentes, no sentido de que, não querem, eu nem vou falar do amor de Deus para ele, porque já o conheço, ele tem a sua religião, ele não quer nada com nada, se morrer assim, só Deus sabe. Somos insensíveis ao ponto que nós deveríamos gemer, chorar pelos nossos queridos, ao ponto de pensarmos assim: Deus é uma alma, se Ele não te encontrar, Senhor, o que será dele na eternidade? Falamos do céu e do inferno como uma coisa qualquer, ao ponto que o Senhor chorou sobre Jerusalém, porque Ele estava olhando lá na frente, Ele sabia do que ia acontecer, Ele sabia que aquele povo estava rejeitando e que o fim seria trágico. E às vezes nós estamos assim também. Olhamos para os nossos vizinhos e não temos coragem de falar do amor de Deus. Olhamos para Balneário Pissarras e não conseguimos ver com o coração sensível, sentir que essa cidade precisa de Deus, que essa cidade precisa do Senhor e que essa cidade será uma bênção se todos nós proclamássemos que Jesus é a solução, é o caminho que conduz a Deus. E aí nós falamos assim, eu já falei isso, tem reuniões aqui com os irmãos, Pissarras é uma cidade espírita, difícil de evangelho, as igrejas aqui trabalham, parece que não há prosperidade. A gente vem dos grandes centros como São Paulo, como cidades do interior paulista, em que as igrejas são grandes catedrais que superlotam aos domingos e que há uma facilidade para que você anuncie o evangelho e as pessoas vêm para a igreja, e parece que aqui você faz, então Pissarras é devagar mesmo. E falamos isso sem sensibilidade no nosso coração, e dia após dia as pessoas morrendo e partindo para a eternidade sem ao menos ter ouvido falar do amor de Deus. Pense nisso. As lágrimas de Jesus nos mostram como os pecadores devem se aproximar-se dele. Pense no destino dessas almas. O Senhor quer que nós sejamos, irmãos, anunciadores, proclamadores deste Evangelho Santo. E como Ele anteviu o que ia acontecer sobre Jerusalém, pela palavra de Deus nós poderemos afirmar para aqueles que não querem Jesus, mas não dizê-lo publicamente, mas chorar: se tu não reconheceres o senhorio de Cristo, triste será o teu fim. Segundo lugar, irmãos, quão profunda foram as palavras de Jesus. Verso 41 ao 44. Jesus lamenta aí a falta pela qual eles pereceram. Ignorância terrível foi a ruína de Israel. Então Jesus clama: se conheceres, eles não conheceram o que eles poderiam ter conhecido. O que eles deveriam ter conhecido, eles não conheceram o seu Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o povo não me entende. Eles não conheceram a Deus, eles não conheceram o Filho de Deus que veio para que eles, em graça e misericórdia, pudessem ser salvos. E eu temo, queridos irmãos, que aqui entre nós, embora todos nós
conhecemos a palavra de Deus, embora todos nós tenham luz, ainda estamos vivendo em trevas. Eu temo que muitos de nós, embora saibam a verdade, mas não estão andando segundo a verdade. Eu temo que muitas vezes nós estamos vendo, mas estamos sendo cegos espiritualmente. Ouvimos, mas às vezes estamos com os nossos ouvidos tapados espiritualmente. E eu quero dizer isso do profundo do meu coração, porque Deus tem falado com essa congregação. Às vezes nós vamos para o culto como um ajuntamento de crentes e vamos ser edificados através dos cânticos e da mensagem, e Deus tem usado o pastor, tem falado, Deus tem nos advertido sobre a nossa nova atitude como filho de Deus. Devemos andar debaixo da luz e devemos ser luz nesse mundo de trevas. Às vezes, o mau testemunho seu impede de pessoas viver servir a Deus. Às vezes, dizemos que somos crentes, que servimos a Deus, mas é uma mera religiosidade. Entramos aqui, cultuamos, saindo, e nossas vidas continuam mesmíssimas desde que éramos crianças. Alguns vêm para o evangelho adulto, se convertem, e têm uma vida transformada já na fase adulta e serve a Deus. Outros, desde criança, como eu conheço, parece que a vida continua a mesma. Já fiz profissão de fé, já batizei, já sou filho de crente, fui presbítero, fui diácono. Eu estou aqui e continuo sempre naquela mesma coisa e não há mudança de vida. Não há nada que atrai, não há nada que faz com que o pecador veja a luz de Cristo brilhando na sua vida. E às vezes isso pode ser um impedimento e o Senhor pode estar chorando por esses erros nossos. Jesus chorou sobre Jerusalém. E vou adiantar um pouco mais aqui e você vai perceber o porquê Jesus faz esse lamento tão profundo sobre a cidade de Jerusalém. Ele lamenta porque a felicidade que eles tinham, que estava ali diante dele, eles haviam perdido. E o nome de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, significa a cidade da paz. Mas Jerusalém tinha perdido a sua paz. Não tinha conhecido o seu Deus. Um homem ou mulher que não conhece a Deus não tem paz. Isaías, no capítulo 57, verso 20 e 21, diz assim: mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não importa quão próspero você seja, se você não se entregar totalmente à tua vida a Cristo. Isso a mim e a você. Mas eu sou crente, mas Jesus quer que nós nos entregamos totalmente a Ele. Dependemos dEle, vivamos nele, vivamos como se Jesus estivesse visivelmente na nossa frente, vivendo o Senhor Jesus. Jesus lamenta sobre Jerusalém, sobre as pessoas que tinham perdido a paz. A cidade que perdeu a paz, Jerusalém, foi a cidade que mais oportunidade teve para conhecer a Deus. Primeiro, a glória de Deus estava sobre a cidade. A palavra de Deus foi pregada na cidade. Os profetas de Deus anunciaram a salvação na cidade. Os sacerdotes nunca deixaram apagar o fogo do altar no templo da cidade. A cidade vivia em permanente vigília de adoração. Mas a despeito do templo, do culto da palavra, das orações, do sacrifício, o povo perdeu o tempo da visitação. Jesus estava entrando em Jerusalém e era hora dele ser reconhecido como o Deus Todo-Poderoso que veio para salvar os que se haviam perdido. Irmãos, muitos de nós, às vezes, temos tido as mesmas oportunidades. Quantas exortações nós temos ouvido? Quantos de nós, como eu já disse, fomos criados no Evangelho? Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus desde a nossa infância? E não temos, às vezes,
servido a Jesus como um Senhor. Totalmente dependente dele. Então Jesus lamenta: se tu conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à tua paz. Aquele foi um dia favorável, mas ele tinha sido exortados há séculos passados, haviam sido exortados por homens de Deus, mas agora o Filho de Deus estava ali pregando para eles e mesmo assim eles não creram. Jesus lamenta a grande ruína da cidade. O verso 41, eu quero frisar esse texto com os irmãos, já finalizando o sermão desta noite. Quando ia chegando à cidade, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O historiador Flávio Joséfos, ele diz que o imperador Tito invadiu a cidade no ano 70 e nada foi comparado com aquela sangrenta e brutal invasão. Cerca de 600 mil pessoas morreram de fome, pestilência, pessoas que foram passadas ao fio da espada, mulheres devoraram as carnes de seus próprios filhos, não havia escape, a cidade foi cercada, a fome reinava do lado de fora, e dentro e o cerco do inimigo do lado de fora. Os mortos eram lançados para fora dos muros. Quando Tito invadiu a cidade, havia uma multidão de corpos em estado de putrefação do lado de dentro dos muros. Vamos imaginar o seguinte, irmãos. Quando Jerusalém foi sitiada, a cidade foi cercada. E a história diz que eles usaram armas com grandes pedras para abalar as muralhas de Jerusalém, para tomar a cidade. E os judeus resistiram, dias e dias resistindo. E a fome era tanta que as pessoas saíam pelas ruas da cidade procurando em lixos alguma coisa para comer. E a mortandade foi tanta, pessoas mortas, feridas, pestes, que tomou conta da cidade, porque as pessoas iam morrendo e os seus corpos iam se decompondo em praças públicas, nas suas casas. Imagina o cheiro que estava naquela cidade, o mau cheiro que tomou conta de tudo. Então as pessoas foram ficando doentes e morrendo, e as mães com fome comiam os seus próprios filhos, diz a história. Jesus estava chorando sobre Jerusalém, quando ele olhou a cidade 70 anos antes, ele já via isso acontecendo. Então ele clama: Jerusalém, Jerusalém, se você conhecesse esse teu dia, o dia em que eu estou aqui, entrando pelas tuas portas, e você está dizendo que eu sou o teu rei, que eu sou o teu Senhor, mas vocês não estão me reconhecendo como Deus do universo. Se tu soubesse o que virá sobre ti. O Senhor estava vendo isso. Tamanha era a mortandade. A história diz que o sangue jorriam pelas calçadas como uma enxurrada de uma grande chuva. E os corpos que eles conseguiam, eles iam jogando para fora das muralhas. E o cerco permanecia em volta. E quando Tito então invade a cidade, consegue entrar muralha dentro, a situação era inacreditável. O Senhor sabe do teu futuro. O Senhor sabe da minha vida. O Senhor sabe da tua vida. Quando esta igreja começou aqui a pisar, o Senhor Djalma, Dona Lourdes, eu, minha esposa, a gente não imaginava que estaria aqui hoje. Uma casinha pequena lá no bairro da Conceição, no Céu da Paz. Inacreditável. Mas o Senhor, Deus do universo, Ele sabe do futuro.
Ele sabe que hoje nós estaremos aqui compartilhando essa mesma palavra, dizendo que Ele é o conhecedor. O Senhor sabe o que vai te acontecer daqui para fora, quando você sair desta porta para fora. O Senhor sabe o que vai te acontecer nessa semana, nesse mês, nesse final de ano. Será que algum de nós vamos estar aqui comemorando o Natal ainda este ano, irmãos? Não sabemos. É preciso que reconhecemos hoje que Jesus está aqui e que Ele quer nos dirigir hoje e sempre como o Senhor absoluto das nossas vidas. A história não registra, irmãos, nenhuma cidade do mundo que tenha passado tantos sofrimentos como Jerusalém passou. Tudo aquilo foi destruído. E cumpre-se a palavra de Jesus: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Segundo alguns historiadores, desde o início dos registros históricos, Jerusalém já foi destruída e reconstruída pelo menos 20 vezes. Há paz lá hoje, irmãos? Jerusalém vive em paz hoje. Há uma briga lá entre palestinos e judeus, disputando a cidade para ser a sua capital. O presidente eleito do Brasil pensa em trazer a embaixada de Israel para Jerusalém, tirando de Tel Aviv, como fez o presidente dos Estados Unidos, uma afronta aos povos vizinhos. Não há paz ali, irmãos. Aquela cidade foi destruída e reconstruída diversas vezes. Jesus sabe que todo aquele que não reconhece como Senhor, o seu fim é trágico. Mas toda essa comparação que nós fizemos, toda essa destruição, a nossa mente não consegue ir além, viver esses dias que Jerusalém viveu. Mas tudo isso, irmãos, é pouco, é muito pouco, comparada à destruição da alma que não serve a Deus. Nada pode ser comparado à perdição eterna, nada pode ser comparado ao fogo do inferno, nada. Mas não há tragédia maior do que a perdição da alma, e esta é a morte eterna, é uma eterna destruição, é ser banido da presença de Deus para sempre. Louvamos a Deus porque o Senhor nos chamou e estamos aqui. Louvamos a Deus porque um dia a graça e misericórdia do Senhor nos chamou e nos apresentou, e nós temos Jesus conosco. O que nós temos que fazer é obedecer os seus mandamentos, é não entristecê-lo, é cumprir a sua palavra, é satisfazer a Deus com o nosso corpo em louvor e glória ao seu nome. A graça de Cristo, irmãos, ela é muito grande, e ela é uma graça infinita. Esse povo matou os profetas do Senhor, e nesse dia não reconheceu a visitação de Deus, e então houve tamanha destruição. Jesus chora porque Jesus queria perdoá-los. Jesus queria que eles reconhecessem, mesmo aqueles que assassinaram os profetas de Deus, mesmo aqueles que estavam contra e aqueles que iriam levá-lo à cruz. O amor de Jesus é tão grande que Ele desejava salvá-los. A graça de Jesus, irmãos, é suficiente para salvar assassinos, é suficiente para salvar ladrões, é suficiente para salvar prostitutas, adúlteros, mentirosos. A graça de Jesus é suficiente para salvar o mais vil pecador e transformá-lo e fazer um homem de adoração e louvor ao nome do Senhor. Finalizando, quantas vezes quis eu, diz Jesus, mas vós não quiseste.
Quantas vezes o Senhor manifestou a sua palavra naquela cidade e eles não quiseram. Mataram os seus profetas e agora o Filho de Deus entra e eles aclamam o rei, mas esperando um governo político, um governo temporário e não reconhecendo o rei eterno que entrava. Jesus chora porque ele quer ajuntar o seu povo, mas ele rejeita o Salvador. Eles rejeitam. Concluindo, irmãos, às vezes a desolação vem porque o povo não quer ouvir nem se ajuntar debaixo das asas do Senhor. Eu fui evangelista numa cidade no interior de São Paulo. Eu era novo, assim, novo eu sou, né, mas era mais novo um pouco. Eu tinha ingressado no seminário e quando eu tranquei a matrícula lá, o presbitério tinha me mandado para uma cidadezinha tentar reerguer uma igreja que na época tinha 200 e poucos membros e que a igreja tinha falido, tinha fechado. E tinha lá umas 14 pessoas que frequentavam a igreja, mas tudo pessoas velhinhos, 60, 70 anos, pessoas já que tinham até dificuldade de ir na igreja. E eu e a Cleusa eram os jovens da igreja, e eu primeiro trabalhava junto com os pastores da igreja sede, e estava agora num campo sozinho, e então eu fui saber o porquê que aquela igreja, que era uma igreja que tinha coral, que tinha um templo bonito, existe até hoje lá um templo bonito, no centro da cidade, em frente a uma praça, e por que aquela igreja tinha se acabado, tinha se tornado em nada, vamos dizer assim, como se fosse uma igreja que tinha falido, não tinha ninguém. E eu cheguei ali inexperiente, com algumas bagagens escritas, mas na prática zerado. Trabalhava como sombra de um pastor. E então nós fomos visitar as pessoas. Todas as famílias que tinham saído. E interessante, todas disseram a mesma coisa. Tinham se voltado para Deus, voltado as costas para Deus. Havia adultério dentro da igreja. Cometeram um ato de adultério em cima do público, vivia na carnalidade. Faziam tudo o que o mundo queria, eles faziam dentro da igreja. E então chegou um pastor que tentou mudar aquela situação. Ele foi enviado para lá, mas ele se acovardou e foi embora. Ele chegou ali e ele tentou mudar aquela situação, ainda quando havia membros ali. Quando ele chegou na praça da cidade, um irmão da igreja tentou jogar o carro em cima dele. Aqui o senhor não fica, porque nós temos as nossas doutrinas. Embora fizessem parte do mesmo presbitério. E foram se saindo. 14 pessoas. E nós visitamos ali. Visitamos, e sempre eram as mesmas coisas. O porquê? Por causa do pecado. Deus não tem prazer e não tem compromisso com homens e mulheres que vivem na prática do pecado. Deus tem prazer e tem compromisso com aqueles que Ele chama e aqueles que procuram obedecer e agradá-lo, constantemente está debaixo das mãos de Deus buscando o Senhor. Deus tem compromisso com aquele povo que fez um pacto com Ele e que procura cumprir. Se você der as costas para Deus, tamanha será a destruição. Isso engloba todos os aspectos. Igreja, famílias, pessoas. Irmãos, finalizando, Deus quer que nós andamos em reverência a Ele, em santidade, clamando a Ele, vivendo uma vida que o agrada, porque Jesus está voltando. Às vezes a gente fala assim, Jesus está voltando,
Dá a impressão que ele já está vindo, né? Não gosto muito desse termo, mas Jesus voltará, ele virá novamente, ele virá em glória, então teremos uma nova Jerusalém, cujo fundamento é de pedras preciosas. Naquele dia o Senhor se regozijará sobre a nova Jerusalém. Naquele dia ele não derramará lágrimas sobre ela, mas ele irá deleitar-se nela com grande alegria. Aquele será o dia das bodas do Cordeiro de Deus. Aquele será o dia em que Jesus desposará sua noiva gloriosa. Naquele dia, aqueles que o levaram para a cruz vão reconhecer e vão ver tão grande oportunidade que eles desperdiçaram. Não desperdice a oportunidade que Deus te dá de ter uma vida cada dia mais santa, mais íntima com Ele. Que a partir desta noite, como nos sermões anteriores, Deus vem falando através do pastor, do texto bíblico de Colossenses: despojamos-nos do velho homem e agradamos a Deus com uma nova atitude de vida. Amém? William, vamos cantar um cântico, irmãos, que faz com que nós agradecemos a Deus por Ele ter nos trazido aqui, ouvido a Sua palavra, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, mesmo sem merecermos, e a cada instante Ele tem nos dado essas bênçãos para nós. Vamos ficar de pé e vamos cantar.